Evangelho de João, capítulo 5, quem achou, diga amém. Agora é o momento da palavra. A gente temos aí uns 20 minutos de explicação. Vamos lá. A cura de um paralítico. Passada essas coisas, havia a festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betsaida, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cego, coxo e paralítico, esperando que se movesse as águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Estava ali um homem enfermo, havia quantos anos? 38 anos. Fala uma pessoa que persevera, uma pessoa que acredita e uma pessoa que não desiste, uma pessoa de foco, uma pessoa de propósito. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, fala para a pessoa que estava assim: Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo. Perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Diga glória a Deus. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foram curados: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou, repito, o mesmo que me curou, me disse: toma teu leito e anda. Versículo 12. Perguntou-lhes eles: quem é o homem que te disse: toma teu leito e anda? Mas o que foram curados, não sabendo quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha, que já está curado, não peques mais. Repita comigo: não peques mais. Pela terceira vez: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que havia curado. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas e no sábado. Repita: e no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, se fazendo-se igual a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Diga graças a Deus, igreja. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Rei da Glória. Esse é o único que tem poder para fazer o que a Bíblia mostra. É Ele que trabalha para aquele que nele confia. É Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que salva. Diga glória a Deus. Eu queria que vocês também abrissem mais na frente, no capítulo 9, versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Eles não acreditaram que Jesus havia curado. Então chamou os pais para confirmar se ele era cego mesmo. Então os pais responderam, versículo 20: sabemos que este nosso filho é que nasceu cego, mas não sabemos como ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele. A idade tem e falará por si mesmo. Em outras palavras, ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso de quê? Fosse expulso de quê? Da sinagoga. A religião que faz isso. A religião não quer que você tenha liberdade. A religião não quer que você avance. Eu me lembro de uma fase da minha vida que eu fui muito perseguido, porque eu ia para o monte orar sozinho. E um dos líderes religiosos, eles se levantavam e não gostavam que eu ia para o monte. Então ele falava: se você for para o monte, você vai perder sua posição, você vai perder seu título.
E eu falava, importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Tem coisas que, quando Deus fala com você, você sabe que é Deus. Quando Deus te orienta, você sabe que é Deus. E tem hora que é você, é Deus te colocando numa situação de prova, para ver se você realmente está ligado ao Senhor. Esse homem, ele foi curado. Aqui no versículo, nós vemos aqui a cura dele, no capítulo 9. E nós estamos falando de duas curas, do paralítico e do cego. Por que eu estou focando mais nesse do cego? Porque nele vai dar mais ênfase sobre a questão de religiosidade, de bloqueio. Vai dar mais ênfase na questão de realmente quando você tem atitude diante de Deus. Porque Deus não quer que você fique paralisado. Quando a pessoa está na sua casa e fala, Deus, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Deus vai falar, levanta e clama. Deus vai falar, aquele que me busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que procura acha. Mas você acha que Deus realmente vai atentar para alguém que está lá com preguiça, alguém que não quer fazer por onde receber algo da parte dele? Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz, continuando. No versículo 30. Versículo 30. Aleluia, Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. No versículo 30, olha o que diz aí. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas ele retrucou: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e os expulsaram. Versículo 35. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Olha o que ele respondeu. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e adorou. E adorou. Diga glória a Deus. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Os que não veem, vejam. E os que veem, se tornam o quê? Cegos. Algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntou-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosse cego, não teria pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Irmãos, aqui nós conseguimos ver tratamento de Jesus com relação a um sofrimento. Na verdade, dois. Primeiro, nós vemos no paralítico. Jesus vê o homem que está há 38 anos ali do lado de um tanque, esperando com que alguém o ajudasse, ou esperando com que aquilo que a religião ensinava resolvesse a situação para ele. Às vezes tem gente assim, que está há 38 anos dentro de um ministério, dentro de uma igreja, e não vê nada acontecer na sua vida. Mas a partir do momento que essa pessoa, ela passa a ouvir Jesus, e ela passa verdadeiramente, Magali, ter uma vida com Jesus, ela tem resultado na sua vida. Por exemplo, eu fui criado, praticamente eu creio que a maioria das pessoas foi criada dentro de uma religião, a qual nos ensinava que muitas das vezes você ia nessa religião, às vezes em festa comemorativa. Você entrava uma vez no ano dentro da igreja para fazer alguma coisa, para comer um negócio que às vezes alguém colocava na sua boca, e com o maior respeito, temor, mas saía dali, ia beber, ia pular, ia dançar, não é verdade? Então a religião, ela não quer te tirar do pecado, mas Jesus vem para te tirar do pecado. Jesus vem para te libertar. O que Jesus falou para aquele homem no capítulo 5, que nós leu? O que Jesus falou para esse homem aqui no capítulo 5? Vês que está curado, vai, não peques mais. No versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já estás o quê? Curado. Jesus não quer só curar as pessoas, Luciana. Ele quer trabalhar na vida das pessoas para dizer assim: dona Rosa, qual é mais importante? A cura ou a salvação? A salvação. Mas o que as pessoas querem? As pessoas querem, Norma, de momento resolver somente aquele problema de momento. Às vezes a pessoa chega na igreja, por quê, meu irmão Pedro? Às vezes porque está passando por uma situação e fala: hoje eu vou na igreja. Mas não entende que aquela situação veio para que ela pudesse ter um encontro com quem? Com Jesus. A questão não é o problema, a questão é aonde o problema vai te levar, ou melhor, aonde você vai ir por causa desse problema. Você lembra daquela mulher que estava hemorrágica?
12 anos ela sofrendo, ela gastou dinheiro dela todinho com a medicina e não resolveu nada. Mas no dia que ela pensou consigo mesmo, se eu tocar em Jesus, eu serei curada. É como se nós entendemos aqui na mensagem o quê? Que tem coisas que Jesus vai permitir na nossa vida, vai doer, vai gemer, vai estar difícil, 38 anos, é de nascença, mas Jesus está dizendo assim, ó, eu vou chegar na hora certa. E quando é que Jesus chega? Na hora que essas pessoas estão prontas para poder falar assim, ó, eu creio, Senhor, eu creio. Na vida desse homem aqui que Jesus encontra mais tarde, aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Na vida desse homem que Jesus fala, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que havia o quê? Curado. Então, em outras palavras, aquele homem reconhece a glória de quem? De Jesus. Reconhece o poder de quem? De Jesus. E quantas são as pessoas que Jesus muda a vida dela? Jesus abre porta na vida dela, Jesus transforma a vida dela, e aquela pessoa nunca mais volta na casa do Senhor, aquela pessoa nunca mais fala de quem? De Jesus. Aquelas pessoas nunca mais falam do nome de quem? De Jesus. Elas nunca mais reconhecem Jesus. Eu estou com 2 testemunhos fortes de pessoas lá no meu trabalho, que eu já convidei elas para trazer um testemunho aqui. Desse testemunho que elas contaram para mim, como elas conheceram Jesus no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento da luta, foi onde Jesus se revelou para eles. Então nós entendemos que, assim como eu falo por mim, eu conheci Jesus na dor, eu conheci Jesus na luta, eu conheci Jesus na adversidade, eu conheci Jesus quando o mundo virou as costas para mim. E às vezes tem pessoas que estão me ouvindo que talvez está passando por algo semelhante, e Jesus está dizendo para você assim, ó, eu quero entrar nessa situação para ser a luz nessas trevas, eu quero iluminar as suas trevas, eu quero clarear a sua vida, eu quero mudar a sua situação. Mas não é só mudar, Ele quer que você verdadeiramente reconheça Ele. Assim como Ele apareceu para aquele homem depois que o curou, é isso que Ele quer fazer. Não é só curar, mas Ele quer que você de novo reconheça Ele. Ele quer que você aprenda a andar com Ele, a viver com Ele, a estar com Ele. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Lá no capítulo 9, aleluia, Jesus. No capítulo 9, olha só o que esse homem que foi curado da paralisia, ele fala a respeito de Jesus. Olha só, no versículo, olha o que esse homem falou no versículo 25. Olha o que ele fala aí. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala no versículo 25. E ele recrutou. No versículo 24, os judeus falam assim, no versículo 23, eles falam assim, por isso é que disseram os pais, ele tem idade, interrogai-o. Em outras palavras, interroga ele, não fica perguntando para nós, ele tem idade suficiente para responder por si mesmo. Versículo 24, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha o que ele respondeu, ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa, o que? Eu sei. Eu era cego e agora o que? Agora eu vejo. Aqueles líderes religiosos, aqueles líderes religiosos queriam colocar a todo tempo que Jesus não tinha poder, que Jesus jamais podia fazer aquilo, que Jesus era pecador, que Jesus estava indo contra a vontade de quem? De Deus. E às vezes tem realmente religião que fica pedindo às pessoas de ter um encontro maior com Deus, de ter um desenvolvimento espiritual maior. Deus não quer que nós simplesmente tenha um simples contato. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus quer que nós tenhamos liberdade. Deus quer que nós venha crescer espiritualmente. Deus quer que a gente venha orar. Deus quer que a gente venha buscar. Deus quer que a gente venha crescer na graça e no conhecimento. Mas infelizmente tem lugar que você não desenvolve a sua vida espiritual. Eu estou falando besteira? Então, olha aqui, ele falou, dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntou-lhe pois, quem te fez? Ele, como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu, já vos disse e não entendeste? Porque queres ouvir outra vez? Porventura, querem vós também tornar seus discípulos? Em outra palavra, querem vós também tornar o quê? Seus discípulos? Porventura, quer fazer-vos também os seus discípulos? Porque ele está dizendo, eu já me considero um discípulo. Quer vocês também ser discípulo dele? Olha o que ele respondeu. Olha o que eles responderam. E ele lhe respondeu. No versículo, é isso mesmo? 28. Então injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de quem? De Moisés. Você vê, tem pessoas assim, tem pessoas que elas mesmo, a religião está matando elas.
é dentro da igreja com ódio, é dentro da igreja com mágoa. Ninguém queria saber como é que era o sofrimento dele cego, ninguém queria saber como é que era o sofrimento dele paralítico, ninguém queria saber como é que era a situação dele no sofrimento que ele estava. E às vezes tem gente assim, tem gente que vai criticar a sua igreja por causa disso, por causa daquilo. Mas o seu pastor faz isso, o seu pastor faz aquilo. Mas quando você precisou, ninguém foi te ajudar, ninguém foi lá te atender. Mas por que Deus enviou o pastor para te ajudar? Porque verdadeiramente Deus sabe quem é os deles. Sim ou não, pessoal? Deus sabe quem é os deles. Diga glória a Deus. Aí eles responderam, injuriaram, ficou nervoso, ficou bravo. Discípulo dele sejas tu, nós somos discípulos de Moisés. Quer dizer que nós seguimos a lei, nós não trabalhamos no sábado, nós não carregamos nada no sábado, a gente não faz nada no sábado. O que adianta? E não ter uma vida com quem? E não agradar quem? E não amar quem? O próximo. Não amar Deus sobre todas as coisas. O que adianta você estar com eu uso o saião, eu faço isso, eu faço aquilo. O que adianta você fazer tudo isso e não ter uma vida integrada com Deus? Qual que é mais importante, agradar a Deus ou agradar os homens? Eu estou lá, todo mundo está me vendo bonitinho, mas e como é que Deus está te vendo? Versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisso é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Olha aí, respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é. Olha só, vocês é líderes, vocês estão à frente, vocês deveriam saber mais sobre ele do que eu. Não é isso? Quem é que era o cego? Quem é que era o paralítico? Quem é que era o cego? Era eu, não era vocês. Parece que era vocês que estavam cegos, porque ele está aí há muito tempo fazendo as maravilhas e vocês não viram ele, vocês não conhecem ele. Agora eu que era cego, ele se apresentou primeiro para mim. É de se estranhar isso. O que quer dizer? Que às vezes tem pessoas que estão muito está vendo, mas se faz de cego. Ou às vezes tem pessoas que não enxergam mesmo por causa da cegueira. O que? Espiritual. Tem gente que está assim há muito tempo dentro da igreja, mas não consegue enxergar a manifestação da glória de quem? De Deus. Só olha com os olhos de crítica. Meu irmão, o que você vê? Você só vê dificuldade. Tem gente que só critica o A, critica o B. Não vou naquela igreja que eu não gosto disso, não gosto daquilo. Mas ela não consegue ver a manifestação do poder de quem? De Deus. Ela não sabe por que ela está ali. Às vezes tem gente que vai na igreja, mas ela vai por causa de alguma coisa, mas nunca vai por causa de quem? Do Senhor. Aleluia. É forte, irmão. Vamos lá, vamos continuar. A gente já está terminando já. Mas no versículo 31, sabemos que Deus não atende o quê? Pecadores. Isso aqui é a palavra de alguém sábia e de alguém conhecedor, viu? Olha o que ele está falando. Ora, nós sabemos que Deus não ouve o quê? Pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Ele está falando certo? Sim ou não, pessoal? Certo. Aí qual que é a missão agora? A missão é que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Foi isso que Jesus falou em João 14. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí a questão é, por que Jesus fala ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Porque Ele morreu e pagou o preço pelos nossos pecados. O sangue dele foi derramado sobre toda criatura. E aquele que crê em Jesus, esse tem acesso direto ao Pai. E quando ele clama, Deus responde. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Hoje talvez você está assim, sabe, diante de uma situação semelhante, aonde parece que as coisas para você não estão fluindo, mas Jesus está falando para você, eu estou indo de encontro à tua situação. Não deixa a religiosidade te barrar, não deixa o sistema te barrar, não deixa nada bloquear aquilo que eu tenho na tua vida. Talvez você já está há muito tempo clamando, não importa, mas eu estou chegando na tua vida para dar um basta na tua situação e mudar a sua história. Aleluia, aleluia. Olha só, igreja, olha o forte, igreja. Olha aí. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido em pecado e nos ensina a nós. O orgulho, eles expulsaram. Tem gente que não vai aceitar, tem gente que é orgulhoso, tem gente que vai querer debater contra a sua fé. Mas olha o que acontece, o que chama a atenção no versículo 35. Olha o que está escrito no versículo 35. O que está escrito aí? Jesus ouviu o que tinha expulsado. Jesus ouviu o que tinha expulsado e encontrando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? O que ele respondeu? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Aleluia. Esse homem está simplesmente falando assim, eu não quero ser guiado por religião, eu quero que ele se apareça, eu quero eu mesmo ter essa experiência com ele. Aleluia. Jesus lhe disse, já tem visto e é o que fala contigo. Aleluia, 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 igreja. É esse Deus que nós servimos, esse Deus amoroso. Agora, quando foi que Jesus entrou na situação? Quando eles expulsaram.
Quando foi que Jesus entrou na situação? Quando eles não queriam ouvir ele. Quando foi que Jesus entrou na situação? Quando as portas se fecharam para ele. Quando foi que Jesus entrou na situação? Quando ele reconheceu Jesus. Quando foi que Jesus entrou? Quando ele tinha coragem para dizer: eu quero saber quem é esse Jesus. Ei, às vezes o terreno está sempre preparado para Jesus jogar uma semente dentro. E às vezes tem pessoas que estão cada dia mais com o coração endurecido. E quando Jesus está falando assim: quando você não quebrantar esse coração, eu não posso fazer morada dentro dele. Diga glória a Deus. Versículo 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam o quê? Foi o que aconteceu, sim ou não, pessoal? O que não estava vendo começou a ver, e os que estavam vendo ficaram cegos. Aleluia. Algum dentre os fariseus que estava perto dele perguntou-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosse cego, não teria pecado. Se fosse, não teria, porque não estaria vendo. Porque é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Quem está perguntando aqui é os líderes religiosos. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque às vezes tem pessoa, meu irmão, que Deus está falando assim: ó, é melhor você não ter conhecido, é melhor você não ter ouvido. Porque depois que você conhecer, você ouviu e não pratica, é pior do que aquela pessoa que nunca conheceu Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus respondeu, versículo 41, respondeu Jesus: se fosse cego, não teria pecado. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Foi o que ele falou lá na frente. Era melhor, Pedro, a epístola de Pedro, é melhor não ter conhecido do que conhecer e voltar para o lamaçal. Então, irmãos, hoje a palavra é para crente. Palavra para aqueles que às vezes passam por situações e está deixando com que o inimigo o engane. Deus está dizendo para você: não seja enganado por religião, não seja enganado por ninguém. Tenha uma vida de coração aberto para o nosso Senhor Jesus, porque Ele vai estar sempre com você e Ele vai se manifestar na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Se coloca de pé e glorifica bem forte o nome de Jesus, amém? Quem entendeu a palavra? Vocês entenderam, irmão? Entendeu, Pedro? Entendeu, Luciano? Quem entendeu a palavra? Qual o nome da irmã que eu esqueço, não? Fernanda, você entendeu, Fê? Glória a Deus. Essa é a palavra, uma palavra simples, mas direta e objetiva. Uma palavra que diz para nós assim: ó, você está passando por luta, que naquele homem de 38 anos, Jesus está chegando. Está igual aquele homem que não tem ninguém para ajudar ele. Jesus vai entrar na sua vida. Jesus vai entrar na sua vida. Uma das coisas que a gente deve aprender: o quê? Não peques. Vai e não peques mais. Pastor, eu fazia isso, fazia aquilo. Então toma uma decisão hoje: não queira mais praticar isso. O querer é do homem, mas o realizar vem de quem? De Deus. Sozinho a gente não consegue, mas se a gente buscar força, Deus nos dá força. Sim ou não, pessoal? Amém? Então que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. E eu peço para vocês, lê o capítulo 9 todinho, porque você vai ver os discípulos perguntando assim: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele, ou foi o pai, ou foi a mãe? Jesus falou: não foi nem o pai e nem a mãe, mas isso aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. Às vezes você está colocando culpa em antepassado, falando: foi meu pai, minha mãe. Não. Jesus está dizendo para você assim: ó, eu quero manifestar a minha glória na tua vida. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês. Nós estamos com essa campanha da família. Estamos com essa campanha aqui da família. Na quinta-feira, toda quinta-feira, nós estamos aqui orando pela família. Traga uma foto, vai na papelaria, imprime a foto da sua família, coloca no mural aqui e vem orar conosco. Na quinta-feira vai estar aqui o povo clamando em prol dessas fotos, para que através desse ato de fé, Deus visita cada pessoa dessa foto. Porque Deus tem poder, assim como o dia Ele operou na minha vida, Ele tem poder através dessa foto visitar aquela pessoa que é representada através da foto. Amém, gente? Que Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?